Vamos falar sobre essa ação na Cracolândia. Ontem nós, nesse mesmo horário aqui do Bora Brasil, falamos de uma confusão generalizada por lá durante uma operação de limpeza e durante a madrugada uma outra operação aconteceu por lá para prender traficantes de drogas que voltaram a atuar na região. O Lucas Josino está desde as primeiras horas da manhã acompanhando esse trabalho e vai trazer o balanço até agora dessa ação da polícia por lá. Josino, boa tarde para você. Operação grande com pelo menos aí 700, quase 700 agentes de segurança. Como um todo, né? Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana. Nós acompanhamos bem de perto, aqui na rádio e lá na TV também, todos os detalhes dessa operação. Essa é grande de verdade. Boa tarde, Josino. Oi, Joel, Ana, boa tarde para vocês. Forte abraço para os nossos ouvintes. Seguimos aqui na Praça Princesa Isabel, no centro de São Paulo, praça a qual os dependentes químicos, desde o mês de março, tomaram conta. Formou-se a nova Cracolândia. E por aqui, como vocês disseram, começou essa operação hoje por volta das 4 da manhã. Nesse momento, é um trabalho de limpeza. São vários funcionários da Prefeitura de São Paulo, junto com caminhões-pipa, para limpar aqui a praça, além de retroescavadeiras, porque são muitas toneladas de lixo por aqui. Então o trabalho é um trabalho intenso que vai durar a tarde toda. São vários caminhões removendo os materiais que foram apreendidos, entre eles dezenas de facas. Isso, inclusive, a gente vai mostrar no detalhe algumas reportagens que a gente está preparando, mas são várias facas que foram apreendidas tanto pela Polícia Civil quanto pela Guarda Civil Metropolitana. A operação continua. A gente recebeu uma informação agora há pouco da polícia de que mais uma pessoa foi presa, uma pessoa que já era procurada pela Justiça, tinha mandado de prisão contra ela e foi levada então para o Distrito Policial de número 77. Somando até agora, até a 1 da tarde, então, 1h20, 21 pessoas presas nessa operação. Algumas foram detidas, 18 homens e 3 mulheres encaminhados para a delegacia por causa de tráfico de drogas na Cracolândia. Segundo o delegado Roberto Monteiro, inclusive, é o delegado que está comandando essa operação, o Seccional Centro, essa operação começou as investigações há 10 meses, inclusive com alguns policiais infiltrados, gravando e pegando cenas dos traficantes vendendo crack lá no meio da Praça Princesa Isabel. Algumas pedras de crack também foram apreendidas, cocaína e também dinheiro, bastante dinheiro apreendido hoje nessa operação feita aqui na Cracolândia. A gente conversou hoje mais cedo, no Manhã Bandeirantes, com José Luiz da Atena, com o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. E ele deu uma fala importante, Joel e Ana, sobre internação compulsória. Ele disse que defende em alguns casos. Para fazer internação compulsória, tem dois métodos. Ou faz via judicial, quer dizer, com uma determinação judicial, que depende do laudo do médico fazer essa questão da internação compulsória. Eu, particularmente, acho que algumas situações, são poucas, mas algumas situações, a gente deve ampliar esse debate, porque vai ser melhor para essas pessoas ter ali um tratamento compulsório. Realmente a gente tem situações de pessoas que estão no estado de uso de droga tão elevado que ele não consegue discernimento do que é bom para ele. Mas é um tema muito complexo que a sociedade precisa debater. Hoje, na verdade, o secretário de governo da Prefeitura de São Paulo, Alexis Vargas, nos disse que pelo menos 30 pessoas procuraram ajuda, 30 dependentes químicos foram atrás dos serviços oferecidos pela Prefeitura. A gestão municipal hoje oferece o tratamento voluntário, aquele por livre e espontânea vontade do dependente químico. O tratamento involuntário e a internação compulsória não são utilizadas hoje pela Prefeitura de São Paulo. Mas claro que agora é um tema que vai voltar a ser debatido nos corredores da gestão municipal. Além disso, a tarde toda deve ser mais algumas horas dessa operação. A polícia continua na rua, foram 36 mandados de prisão expedidos, alguns ainda não foram cumpridos, por isso é uma operação que ainda vai demandar algumas horas e claro que a gente vai continuar de olho. Além dessa operação policial, a operação de zeladoria que acontece na Praça Princesa Isabel também. Joel e Ana. Josino, 2 perguntas técnicas aqui. Uma delas, a mesma que eu te fiz hoje de manhã, mas agora nós temos mais condição de... Você tem mais condição de respondê-la. O comércio. Ontem o comércio ficou fechado, porque os dependentes químicos se dispersaram por toda a região. O comércio agora está aberto ou fechado, ou parcialmente aberto ou parcialmente fechado? Está parcialmente aberto, viu, João? Algumas lojas
A Avenida Rio Branco, principalmente, que fica no entorno da Praça Princesa Isabel, uma avenida importante aqui da cidade de São Paulo, tem muitas lojas, tem muitas oficinas de carros, mecânicas. Algumas, eu estou até circulando agora aqui pela Avenida Rio Branco, algumas estão abertas. Só que a gente diz parcial porque os donos, os lojistas, eles ficam muito atentos e qualquer barulho diferente, uma ameaça de confronto entre os usuários e a polícia, eles já fecham as lojas. Hoje, por exemplo, eu estava tomando café ali por volta das 10h30, 11 da manhã, em uma padaria em frente à Praça Princesa Isabel, e aí a polícia começou a dispersar os usuários, os dependentes químicos que estavam nas ruas do entorno. E esses dependentes, eles voltaram para frente da praça. E aí, nesse momento, a padaria que eu estava, por exemplo, fechou as portas. E outros comércios também ali na região fecharam as portas. Eles estão querendo voltar a abrir, mas hoje a maioria está fechada ainda, Joel. Tá, uma outra coisa. Nós tivemos hoje lá 300 policiais militares, 200 policiais civis e aproximadamente 150 GCMs. Eu ouvi dizer, queria que você me confirmasse ou não, que há nesse momento pelo menos 100 agentes da GCM atuando ali nas imediações para impedir o retorno dos dependentes químicos. E isso deve ter continuidade? A praça não será, teoricamente, tomada novamente pelos dependentes químicos, Josino? Exatamente, Joel. A Prefeitura nos garantiu isso, que nesse momento a praça não vai ter o retorno dos dependentes químicos. São vários homens da GCM bloqueando algumas das entradas da praça, outros da Polícia Militar, do BAEP também estão por aqui, também com várias viaturas da PM e da Polícia Civil ao redor da Praça Princesa Isabel. Nós perguntamos, inclusive, para a Prefeitura, e agora, qual será o futuro desses dependentes químicos? Nesse momento, eles estão nas ruas do entorno da Praça Princesa Isabel, ainda no centro de São Paulo. Alguns procuraram ajuda, mas a grande maioria não. E é claro que a gente vai ter que ficar de olho, né, Joel, para ver se esses dependentes vão retornar para a Praça Princesa Isabel ou se, em algum momento, a Guarda Civil vai continuar por aqui, fazendo com que eles não voltem para cá. Ok. Josino, meu amigo, muito obrigado, viu? Um abraço para você, parabéns pelo trabalho de hoje e sempre. Hoje pela manhã lá foi fantástico, tá, Josino? Obrigado, querido. Opa, eu que agradeço pelo espaço, viu, João? Um abraço para vocês. Tamo junto. Boa continuação de Bora Brasil. Valeu, querido. Mano, obrigada. Ô, Aninha, dando continuidade a esse assunto, só que abordando um outro lado, pensando um pouco mais na estrutura que a Prefeitura oferece pra gente, no caso a Praça Princesa Isabel. Você viu que eu acabei de perguntar pro Josino, né? Os agentes vão continuar lá? A ideia é impedir o retorno dos dependentes químicos, né? Porque não adianta você ter uma praça, como é a Praça Princesa Isabel, e não permitir que as pessoas usufruam dela. E não dá para você usufruir naquela condição que conhecemos muito bem, naquela condição de ocupação por parte dos dependentes químicos. Além disso, Ana, há uma ideia de transformar, de modificar a Praça Princesa Isabel, não é? Sim, isso foi dito inclusive lá hoje, né? O Lucas Josino conversou com representantes da prefeitura que citaram essa possibilidade de transformar essa região em parque. E a gente foi atrás do o que é esse projeto, porque assim, foi como o Josino falou, esses usuários de droga vão para algum lugar. Não sei se voltam para a Luz, se vão subindo mais para a região da República. Quem mora no centro fica com essa preocupação a partir de agora também. Mas a Praça Princesa Isabel tem um projeto para transformá-la em parque. E no que consiste esse projeto, né? Cercar essa área de cerca de 16 mil metros quadrados, ali às margens da Avenida Rio Branco, com grades. Isso acabaria limitando o acesso à praça. Algo parecido com o que aconteceu no passado, com a Praça Buenos Aires, por exemplo, em Higienópolis, e também com o parque, com a região ali do Pôr do Sol. A Praça Pôr do Sol hoje está toda cercada, ali no Alto de Pinheiros. A gente conversou com o autor do projeto, o vereador Fábio Riva, do PSDB, e ele negou, Joel, que a intenção desse projeto seja expulsar os moradores de rua de lá. O líder do governo na Câmara me garantiu que essa discussão para transformar a Praça Princesa Isabel em um parque começou já há bastante tempo, lá em 2019, quando os primeiros moradores de rua chegaram à região. Culminaram com uma série de ações, com uma coisa que começou lá em 2019. Quando primeiras barracas começaram a ser instaladas na Praça Princesa Isabel, um grupo de moradores me procurou, falou: vereador, a gente gostaria que transformasse aquilo num parque. Não estamos fazendo um projeto para expulsar ninguém, muito pelo contrário, a praça é de todos. Pelo seguinte, em 2018, a Praça Princesa Isabel foi revitalizada. Tinha uma parceria ali com uma empresa privada que foi lá,
melhorou a quadra de esportes que tem no local, colocou espaço para as crianças brincarem, só que esse contrato acabou em 2019, no ano seguinte. E aí a degradação da área começou. O vereador Fábio Riva defende que a requalificação do local é importante para revitalizar o centro de uma maneira geral e que isso tem que acontecer em paralelo com o trabalho de contenção da Cracolândia. O projeto busca trazer para a cidade a criação de mais um parque com um atrativo turístico de um centro que a gente precisa revitalizar. São uma série de ações de caráter urbanístico, mas que também nós temos o caráter humanitário, que aí são as ações tanto da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Direitos Humanos, da acolhida e assistência a essas pessoas em situação de rua. Bom, esse é um projeto ainda, né, Joel? Acabou de ser protocolado, foi protocolado na sexta-feira, segundo o vereador Fábio Riva. Agora vai passar pela análise de comissões internas da Câmara, 2 audiências públicas para aí sim votação. Então a gente está falando de uma coisa a longo prazo, né? Mas que no futuro a gente pode ver sendo implantada por lá. Exatamente. E a gente espera que, junto com isso, os dependentes químicos sejam amparados de alguma forma, né? E não somente eles, mas as pessoas em situação de rua também em São Paulo. Hoje pela manhã eu vi uma matéria feita pelo Pedro Panuzio, que participou ontem com a gente com esse assunto Cracolândia. Ele estava na região central e foi pego de surpresa, né, com a operação e, consequentemente, com o quebra-pau. Ele conversou com várias famílias, viu? Uma delas foi às ruas recentemente, teve que passar a viver nas ruas há pouco tempo. Cara, é uma tristeza você ouvir um pai implorar por emprego, você vê um filho ao lado de um pai dizendo que tem medo de viver nas ruas, de morar nas ruas. Eu ouvi isso me marcou, sabe? Eu ouvi uma entrevista de uma família faz um tempo, Joel, que foi lá para a Praça Princesa Isabel. Essa família veio do norte do país, eu não me lembro agora de qual estado, mas assim, a mãe estava desempregada, não tinha mais grana para nada, a não ser para comprar uma passagem de ônibus. E foi para São Paulo, porque ela disse que pelo menos em São Paulo tem o auxílio das ONGs, né? Uhum. Tem muita gente que faz trabalho voluntário no centro, e lá nem isso tem, nem comida marmita. Tem, né? Então, exato. A gente tem o Bom Prato em São Paulo, que, claro, tem uma série de falhas e a gente sempre vai para cima do governo para tentar corrigi-las. Mas que funciona. Então, por um valor baixo, dá alimentação para essas pessoas. Então, muita gente foi para lá em busca disso. O centro não é procurado pelos moradores de rua porque é o centro. É porque tem um movimento muito grande de comércio, de escritórios, e acaba virando um foco também dessas pessoas que fazem solidariedade. Tem os recursos que eles precisam, né? Agora, a gente não pode se acostumar com isso. Porque o ser humano, ele se acostuma com tudo, você já viu? Ele se acostuma com... E são 2 coisas diferentes também que a gente está falando. Uma coisa é o morador de rua, outra coisa é a questão da dos dependentes químicos, né? A gente não deve se acostumar com isso. Porque o ser humano, ele se acostuma com o que é bom e com o que é ruim também. Porque se você for deixando, isso que choca hoje a população já não chocará mais daqui a algum tempo. Concorda? Você vai se acostumando. Então a gente não pode se acostumar com isso de jeito nenhum, porque ali há famílias desesperadas que precisam sair das ruas. Há pessoas que precisam de algum horizonte, precisam de um encaminhamento. Então estas entrevistas que eu ouvi hoje pela manhã, não sei, acho que seria até interessante a gente puxar essa sonora na matéria do Pedro Panuzio, porque eu tenho certeza que vai mexer com você também. E mexer com você não é simplesmente o nosso objetivo aqui, sabe? Vou colocar uma sonora para chocar o nosso ouvinte, chocar o nosso amigo e a nossa amiga. Não é por aí. É para você ter uma real noção do tamanho desse problema, principalmente para você que não vive a cidade de São Paulo, você que não sabe o que é a realidade dessas pessoas que estão em situação de rua, né? E quando você toma conhecimento de determinada coisa, você consegue de alguma forma contribuir, mesmo que pensando, discutindo no dia a dia. Essa é a nossa ideia, é trazer para a discussão, para que a gente tenha condição, através dessa discussão, de buscar alternativas para esse problema, que é um flagelo sem igual, um flagelo humano sem igual que estamos enfrentando aqui em São Paulo, Ana. Exatamente. Inclusive, daqui a pouquinho, João, a gente tem que ir para o intervalo, mas a gente vai voltar a falar a respeito disso, porque, de novo, são situações diferentes, mas, de uma certa maneira, acabam se misturando lá no centro da cidade. O outro, né? Exatamente. Então, a gente falou sobre essa atuação na Cracolândia e, daqui a pouco, a gente vai falar sobre a situação dos moradores de rua, inclusive com uma proposta de um projeto bastante polêmico, né, que gerou polêmica, mas que a gente vai discutir aqui no Bora Brasil. Boa, vamos pro intervalo? Vamos. 13h31, esse é o Bora Brasil e você, felizmente, com a gente aqui na Rádio Bandeirantes.